Guia definitivo de como criar formulários para a captação de leads, tá? E cara, são 5 anos implementando funil de vendas, sistemas de vendas, estruturando sistemas de captação de clientes para empresas. E a grande maioria das empresas utilizam formulário de captação para qualificação de leads. E sempre tem uma dúvida recorrente, tanto com os empresários quanto também com os profissionais de marketing, em saber qual o melhor formulário. Existe um padrão de formulário para você conseguir de fato qualificar leads e atrair bastantes leads? Tem este padrão? Como eu posso construir um formulário que cumpra o seu papel, qualifique leads, entregue leads qualificados e também com volume, porque de nada adianta você teoricamente qualificar leads, mas não ter volume de leads, tá bom? E eu sou o Daniel Anjos, empresário e mentor, e se você quiser ter vendas previsíveis, processos replicáveis e um negócio escalável, agende uma entrevista com o meu time, né? Para a gente avaliar, ver, entender o seu perfil como empresário, seu perfil como empresa. Se sua empresa tiver o perfil que nós atendemos, nós vamos agendar uma demonstração contigo. E todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu publico vídeos sobre marketing, vendas, processo, gestão. Se você é empresário, se são assuntos do seu interesse, se inscreva e já deixa o teu like. Já adianto que não existe um padrão de formulário universal, mas neste conteúdo hoje você vai sair daqui sabendo exatamente quais tipos de pergunta colocar no teu formulário de captação de leads e também quais critérios, quais regras você deve utilizar para otimizar esse formulário. Vamos lá. Existem dois tipos de perguntas em formulários. As perguntas de contato e as perguntas de qualificação. São esses dois tipos de pergunta. O que eu vejo muito são formulários, um monte de perguntas de contato, poucas de qualificação. Cara, achando que é só que o formulário serve para captar cadastro, para captar o contato do lead. Não. O formulário tem um papel fundamental que é qualificar o lead, tá? E vamos lá. O que são perguntas de contato? São as perguntas que você faz para encontrar o lead. E as de qualificação são as perguntas que você faz para saber se vale a pena encontrar esse lead. As perguntas de contato devem ser com a menor quantidade possível. Quanto menos perguntas de contato, melhor. Tem que ser o mínimo necessário para que você consiga encontrar este lead de acordo com a sua estrutura de prospecção, sua estrutura, seu processo comercial. Tá? Se para você é o suficiente apenas nome e telefone, não precisa mais do que isso, coloque apenas nome e telefone, não pergunte nome, telefone, papagaio, periquito, profissão, se essas perguntas para contato com lead não for relevante para o teu processo de venda. Sempre pense, cara, qual que é a menor quantidade de perguntas possível para eu colocar aqui de categoria de contato, categorias de perguntas de contato, para que eu consiga contatar este lead. Nos meus formulários da minha empresa de processos de vendas, eu faço 4 perguntinhas de contato: nome, telefone, e-mail e Instagram, porque nós utilizamos todos esses pontos. O nome, naturalmente, é o nome. A gente utiliza o telefone e o WhatsApp, o e-mail e o Instagram como pontos de contato na hora de cadência da pré-venda. Então a pré-venda intercala esses pontos de contato para falar com o cliente. Então, para mim, faz sentido apenas essas 4 perguntas. Para você pode fazer sentido mais, pode fazer sentido menos, mas lembre-se, cara, qual que é o mínimo necessário? O mínimo. Cara, se não é necessário, se você não utiliza aquela informação para contatar o lead, não precisa colocar. Se essa informação você pode coletar com ele em outra etapa do processo comercial, por exemplo, vamos supor que o endereço ele seja relevante para você. Só que não é necessariamente importante, imprescindível você saber do endereço dele naquele momento. Então, quanto menos pergunta você colocar no formulário, menor, porque depois na ligação, no contato, no processo de negociação ou de qualificação lá no teu comercial, você coleta o endereço. Então, se não for extremamente relevante você coletar para conseguir o primeiro contato com o lead, não coloque essa pergunta. Se não for extremamente relevante para conseguir o primeiro contato com o lead, não coloque esta pergunta. Não coloque essa pergunta, beleza? Vamos lá. O mínimo necessário. Agora vamos para as perguntas de qualificação. Para fazer perguntas de qualificação, é a menor quantidade possível também. Só que
Essas perguntas, elas têm que dar match com o teu perfil de cliente ideal. Como assim? Cara, você tem que primeiro saber quem que é o tipo de lead que você quer atrair. E aí, quais são as perguntas que vão definir se aquele lead é ou não um lead qualificado? Menos pergunta, melhor. Vamos supor, se com uma pergunta só você consiga saber se ele é qualificado, faça apenas uma pergunta. Vamos supor que o seu perfil de cliente ideal, ele fatura mais de 100 mil reais e ponto. Você pode perguntar apenas, cara, você fatura mais ou menos 100 mil reais? Quanto você fatura? Enfim. Só que tem um pequeno detalhe aí. E aí vem a regrinha de otimização. Às vezes, só uma pergunta já é o suficiente para você conseguir saber se ele está ou não dentro do seu perfil de cliente ideal. Entretanto, ainda assim, pode chegar muitos leads desqualificados. Por quê? Um dos fatores de qualificação é o interesse na tua solução. E quanto maior é a tua jornada no formulário, quanto mais perguntas você faz, para responder tudo, ele tem que ter um maior interesse. Às vezes, só se perguntar o faturamento já é o suficiente para você saber se ele é ou não qualificado para você. Entretanto, quando você faz 2, 3 perguntas de contato, mais uma pergunta de qualificação, fica um formulário curto, rápido, que acaba passando muitas pessoas curiosas, desqualificadas, que vão só preencher isso aqui para saber como é que é, sabe? E aí você, para resolver isso, ainda que só com uma pergunta você consiga saber se aquele lead é ou não qualificado, para resolver isso, você utiliza a regrinha de otimização. Qual que é a regrinha de otimização? Quanto maior a quantidade de leads desqualificados passando pelo teu formulário de qualificação, maior deve ser a sua quantidade de perguntas de qualificação. Porque quanto maior a sua quantidade de perguntas de qualificação, menor tem de ser sua quantidade de leads. Tá entendendo? Se o seu formulário é curto, a quantidade de leads tende a ser maior. Se o seu formulário é longo, a quantidade de leads tende a ser menor. Se ela tende a ser menor, você vai nos dados. Cara, você está passando muito lead desqualificado, está chegando muito lead para o meu comercial, não faz sentido. Eu vou colocar mais algumas perguntas de qualificação para aumentar a jornada para que eu consiga atrair só pessoas realmente interessadas. Ou não, cara, não tem muito lead passando formulário. Muita gente está entrando no site, muita gente está vendo o formulário, mas muitas pessoas estão iniciando o preenchimento do formulário, mas pouquíssimas estão concluindo. Então, diminua a quantidade de perguntas. E é assim que você otimiza o formulário também. Boa? Cara, mas ainda assim, pode ser que você esteja atraindo leads desqualificados. Por mais que seu formulário já tenha isso, já seja perfeito, otimizado para isso, você ainda continua atraindo leads desqualificados. Então, provavelmente, o problema não é exatamente no formulário. O problema está num defeito, ou melhor, na ausência de uma otimização estratégica no seu funil de vendas. Este ajuste pode fazer você aumentar absurdamente a quantidade de leads qualificados. Este ajuste pode fazer você dobrar suas vendas, triplicar suas vendas, dependendo do teu volume, tá bom? Eu gravei um vídeo, tá aqui no card, um ajuste capaz de fazer você dobrar suas vendas. Se, mesmo com formulário, você está tendo lead desqualificados, faz esse ajuste aí que pode funcionar. E certamente, além deste vídeo que está no card, este vídeo que está na tela pode ajudar a sua empresa a aumentar o lucro. Clica e assista agora. Posto isso, liberdade de ação.